No livro de Josué, capítulo de número 3. Josué, capítulo de número 3. Sexto livro da Bíblia. Eu tenho ministrado muito sobre a graça. E um dos equívocos, uma das nossas dificuldades de compreender, é a compreensão de que a lei não salvou ninguém. A compreensão de que a lei era, enfim, descrita com 613 preceitos, para que o homem, obedecendo cada um daqueles 613 preceitos daquela lei, pudesse então ser salvo por ela. Mas a grande verdade é que nenhum homem foi salvo pela lei. Nem mesmo o legislador de Israel, nem mesmo Moisés, que redigiu a lei então dada por Deus, nem mesmo Moisés foi então salvo por aquela lei. Moisés, porque ele havia, num determinado momento de sua caminhada, desobedecido. Deus fala assim: olha, Moisés, porque você me desobedeceu, você vai ver a promessa, mas você não vai pisar na promessa. Eu não digo que ele não esteja na presença de Deus. Sim, Moisés está na presença de Deus. Moisés está na presença de Deus. Quando Jesus, em determinado momento, ele chama 3 de seus discípulos mais próximos para subir ao monte da transfiguração. Ali surge a figura de Elias, primeiro de Moisés, representando a graça, a lei. Ali está também a presença de Elias, representando os profetas. E ali estão 3 dos discípulos mais íntimos de Jesus, ao que eu entendo que nos representa a igreja. Enfim, então Elias, Moisés estavam na presença de Deus, estão na presença de Deus, assim eu creio. E se nem Moisés foi salvo pela lei, quanto mais os demais iguais de seu povo, a lei não salvou ninguém. Tanto é que a lei só serviu de aio, só serviu de direção. A lei só fez o povo entender, a lei só serviu para fazer o povo entender o seu estado imoral, o seu estado de erro. A lei que nós lemos no Antigo Testamento, ela só nos faz compreender a nossa fragilidade ética, a nossa fragilidade moral, a nossa fragilidade espiritual, a nossa fragilidade, enfim, a nossa fragilidade no tocante à nossa inclinação ao erro. A lei apontava para a maldição, a lei apontava para a morte, mas a graça apontava para a vida. A lei determinava a morte, mas a graça em Cristo chama o pecador à vida. A lei, nos seus 613 preceitos, não conduziu o povo à presença de Deus, não pela lei. Mas Deus então, e aqui como nós participamos da ceia, Jesus ele pega de um pão, ele pega então daquele vinho e fala: esse é o cálice, é o sangue da nova aliança. Então Jesus naquele momento ele fala de um tempo novo, uma aliança nova, um novo caminhar com Deus, um novo relacionamento com Deus, que era o tempo da graça. A graça é aquilo que Deus faz ao nosso favor e que nós não podemos comprar. Eu sempre vou dizer, por mais que você tente ser eticamente correto, você vai falhar. Por mais que você lute contra a sua inclinação ao pecado, você vai acabar errando. E é a graça que nos leva à presença de Deus, é um favor imerecido. E a graça vem por fé. Mas nós não podemos errar, nós não podemos nos desviar e achar e entender que, se eu estou na graça, se Jesus então ele cumpriu a lei, morreu no meu lugar, eu então agora posso viver da maneira como eu quiser. Não, errado.
Eu quero voltar ao Antigo Testamento e lembrar e relembrar de uma passagem muito marcante, porque ela é uma simbologia, ela é um fato, aconteceu, mas ela para nós, e isso ratificado no Novo Testamento, ela mostra que da mesma maneira que aconteceu aqui no tempo de Josué, nós também devemos ter atenção para que nós possamos entrar num descanso com Deus. Você pode estar na igreja, mas isso não quer dizer que você vai entrar no descanso com Deus. Você pode ser pastor, mas isso não quer dizer que você vai entrar no descanso com Deus. Você pode dizer que você é filho de Deus, mas o último dia só compete a Deus, só Ele sabe, só Ele é o reto juiz. Deixa eu explicar melhor. Você já abriu sua Bíblia em Josué, capítulo 3, verso de número 5. Josué 3, verso de número 5. Acharam? Se você tem alguém sem Bíblia ao seu lado, compartilha a Bíblia com esse irmão, amém? Diz assim o texto no verso 5. Disse Josué ao povo, santificai-vos. 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 Para que o Senhor possa fazer maravilhas no vosso meio. É o que está na Bíblia? Não. O que está na minha Bíblia, e eu tenho certeza que está na sua Bíblia, é: santificai-vos, porque amanhã o Senhor talvez fará. Se depender de você, Ele vai fazer. Não. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas em vosso meio. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Mas na mesma certeza que Josué fala, olha, Deus fará maravilhas em vosso meio, e eu posso aqui olhar para a minha vida e para a tua vida e falar berrando mesmo, de propósito, para ver se entra no meu ouvido e estremece a minha alma. Deus também fará maravilhas no nosso meio. E eu não estou falando de Deus resolver o meu problema com o meu inquilino. Eu não estou falando de Deus resolver um problema no meu trabalho. Eu não estou falando de Deus resolver um problema de cura. Eu estou falando do dia em que os meus olhos fecharem para sempre nessa terra. Eu vou ter que passar um Jordão chamado a morte para entrar num descanso com Deus. Deus vai fazer. Mas Josué diz assim, santificai-vos. Jesus, meus amados, já venceu a morte, amém? Jesus já venceu o inferno. Jesus já venceu o diabo. Mas o que a Bíblia ela relata é que nem todos vão entrar no descanso. Como no tempo de Josué, nem todos que ouviram a promessa passaram aquele Jordão. A Bíblia não diz que o caminhar, o projeto de Deus, depende do homem. Deus jamais colocaria um projeto nas nossas mãos, porque Ele sabe da nossa falha. Deus não vai fazer a grande vitória ou a aniquilação desse mundo e o novo tempo, os novos céus, pautado naquilo que Luiz Antônio pode fazer de melhor, porque ele conhece a minha natureza e eu sou falho. Deus fará maravilhas. Mas ao mesmo tempo em que Josué passa berrando, olha, Deus vai fazer maravilha! Imagina se fosse hoje, ia ter gente fazendo aviãozinho no meio da congregação, né? Mas antes dele falar, Deus fará maravilhas, ele fala, santificai-vos. Porque Deus fará maravilhas. Maravilhas, Jeová. Josué, para nós, é um personagem importante nesse momento.
Em primeiro aspecto, porque Josué, ele era filho de um escravo. Ele próprio, ele sabia o que era a escravidão. De onde eu estou tirando essa história? Eu estou dizendo isso porque Josué, ele foi um daqueles que ouviram Moisés chegar no Egito com a boa nova de Deus, dizendo, olha, Deus me apareceu lá no deserto, numa sarça que ardia, e ela não queimava, e Deus falou comigo que chegou o tempo da escravidão, acabar esses 430 anos aqui, que a promessa dada ao nosso pai Abraão, Isaac e Jacó, ela está de pé, que Deus vai arrancar a gente daqui e vai levar para a terra que mana leite e mel. Deus falou comigo. Josué ouviu isso. Josué viu a primeira praga cair sobre o Egito. Josué viu a segunda. Josué viu nuvem de gafanhoto. Josué viu a pedra caindo do céu. Josué viu o primogênito de todos os seres vivos no Egito morrerem. Josué certamente, ele viu o seu pai falando, Josué, entra, vem para casa. E Josué talvez não tenha entendido bem o que estava acontecendo ali, pegaram lá um cordeiro, cortaram a garganta do cordeiro, pegaram no sangue derramado, colocaram na porta da casa dele. Imagina, agora estou aqui no meu Fantástico Mundo de Luiz Antônio. Né? Tinha um desenho animado chamado Fantástico Mundo de Bob, não sei quem conhece, e eu estou imaginando aqui a cena. Josué, não sei quantos anos tinha de verdade, mas imagino Josué vendo essa cena e talvez perguntando, pai, por que você está matando ele? Porque o sangue dele vai ser colocado sobre a nossa casa. Mas por que isso? Porque Deus disse que a casa que tiver o sangue do cordeiro, o Espírito de Deus vai passar, a morte não vai nos tocar. Josué viu aquilo, e ele, dentro daquela casa, ele passou aquela noite, e cearam daquele cordeiro, e quando o dia nasceu, o Egito chorava. Josué viu. E Josué viu quando o faraó diz assim, Moisés, tira esse povo daqui, leva esse povo embora. E Josué arrumou a mala com seus pais. E Josué arrumou a mala com seus irmãos hebreus. E Josué cantou junto, aleluia, nós vamos embora daqui. E Josué caminhou pelo deserto, até chegar de frente ao Mar Vermelho, de frente a uma cidade chamada Baal-Zefon. Josué estava lá, quando o povo começou a chorar e dizer assim, Josué de Moisés, será que não tinha sepulcro suficiente no Egito? Você trouxe a gente aqui para o deserto para a gente morrer aqui, Moisés. Josué viu Moisés estender a mão para o mar. Josué viu Moisés orando. Josué viu o vento soprando a noite toda. Josué viu o mar se abrindo. Josué colocou o pé dele naquele mar. Josué era testemunha ocular. E o povo passou o Mar Vermelho. O povo foi liberto do Egito. Josué viu aquilo. E depois Josué viu o Senhor fechar o mar sobre o exército de Faraó. Você conhece bem a história. E aí Josué vai caminhar um período com Moisés à frente, guiando o povo na direção de Canaã. Era um trajeto curto. E aí, em determinado momento, eles chegaram na frente do Rio Jordão. E Moisés fala assim, olha, ele pegou um príncipe de cada tribo. Entre eles, estava lá Josué, vai lá espiar a terra. Eles foram, 40 dias. 40 dias olhando a terra. Por isso eu digo, esse homem que a gente está falando, Josué, ele, na verdade o nome dele era Oséias. Oséias significa salvação, você sabia? Salvação, nome bonito, né? E Josué? Josué é melhor ainda. Deus é a salvação. Isso faz todo sentido com a vivência daquele homem. Porque aquele escravo ou filho de escravo, ele sai daquela terra de escravidão, ele chega
naquele momento, e ele é enviado como um espia, com outros 11 homens, para olhar aquela terra. E aqueles homens ficaram lá 40 dias olhando a terra da promessa. Olharam tudo. E aí quando voltaram, ainda trouxeram lá fruto da terra. E falaram, aí Moisés, é exatamente como Deus falou. É terra que mana leite e mel. Olha aqui o que a gente trouxe daquela terra. Mas, quando eu entro mais na história, hein? Estava muito bem, né, meu irmão? Josué estava lá no meio. E aquele povo fala assim, olha, mas tem gigante. A gente aqui no engafanhoto aos pés dele, a gente é inseto, eles vão esmagar a gente. Olha, a terra é muito boa, mas não vai dar para a gente entrar. A terra é exatamente como Deus havia dito, mas não é para a gente, porque a gente não vai entrar. Meu Deus! É o nosso mal, né, de acreditar na metade, né? É muito bom. Ah, mas não é para mim. Como não? Porque Deus falou para o povo, eu vou dar essa terra para vocês. A terra do Quenezeu, do Ferezeu, do Jebuseu, do Amorreu. Eu vou dar para vocês. Mas o povo não creu. Daqueles 12, só 2 acreditaram. E dentre eles, Oséias. Ou, então conhecido como Josué. Deus é a salvação. Deus prometeu, é Deus quem vai dar. Deus disse que vai nos dar, é Ele quem vai dar a condição. É Ele quem vai abrir a porta, é Ele quem vai fazer o milagre acontecer. Josué creu. Para esse Josué, queridos, e você conhece o resto da história, né? Pela incredulidade daquele povo, Deus disse da seguinte maneira, olha, para cada dia que vocês estiveram vigiando, olhando a minha promessa e desacreditando que eu poderia dar, para cada dia, vocês vão passar 1 ano no deserto. Então, um trajeto que já tinha chegado no seu fim, era atravessar e ocupar. Aquilo virou 40 anos caminhando no deserto. 40 anos com Moisés à frente. De repente, Deus está lá em Josué capítulo 1, ó, volta aqui no capítulo 1. De repente, Deus dá uma sacudida em Josué. Josué, levanta. Oi. Josué, sou eu, Josué. Moisés, teu líder, está morto. Imagina, né? Imagina primeiro Deus falar contigo. Você já dá um treco no coração, né? Aí Deus já fala contigo, ó, o Moisés, o teu líder, morreu. Aí você tem outro treco no coração. Agora é você que vai levar o povo. Aí então que se o coração não estiver bom, você cai para trás. Mas está lá o verso 1, ó. Josué capítulo 1, verso 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Ninguém sabia disso. Moisés subiu o monte para olhar a promessa. E exatamente como Deus havia dito, Moisés fica no monte, não desce. Ele viu, mas não entrou. Porque ele desobedeceu a palavra de Deus. Então Deus levanta Deus levanta Josué. Josué, Moisés, meu servo, é morto. Olha como continua aqui o verso 2. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué, levanta, dispõe-te. Querido, dispor-se. Primeiro significa, é uma alteração de estado. Disponha-te, coloque-se à frente. Levante-se. Erga a cabeça. Prepare-se. Dispõe-se significa dispor o seu espírito. Bom, se eu disser dispor-se para você hoje, no nosso contexto, dessa noite, nesse momento, eu digo, dispõe-te espiritualmente. Acorda teu espírito, renova teu espírito. Estado de alerta, fé. Dispõe a tua alma. Dispor-se. Para se dispor, você precisa de abnegação. Você precisa, para dispor-se à vontade de Deus, abrir mão de
de desejos que são contraditórios, de pesos da vida, de amarras da vida, de filosofias da vida, de mesmices da vida, que não podem ser levadas ou continuadas no nosso caminhar. É preciso abandonar coisas velhas para encontrar coisas novas. E quando a gente mexe naquilo que é a nossa, como é que a gente pode falar? A gente tem medo do novo, né? Abandonar aquilo que é a nossa zona de conforto. Nossa zona de conforto aí. Tá bom fazer isso, tá bom ir para a igreja domingo de manhã, tá bom ir para a igreja domingo à noite, tá bom fazer assim, tá bom fazer assado. E Deus chama Josué e fala: Josué, olha, você caminhou até aqui, olha só, olha como é incrível. Não é que Josué fosse um desleixado, alguém fraco na fé, ou alguém que estivesse dormindo na fé, não. Josué foi o cara que, quando todo o povo estava gritando: a gente vai morrer, a gente não vai dar certo, a gente vai ser esmagado como inseto, a terra é boa, mas não é pra gente, porque lá tem gigante. Quem é que estava berrando? Eia! Escuta aqui, se Deus falou que vai dar, Ele vai dar. Pode ter gigante, pode ter monstro, pode ter... exatamente, Josué e Caleb, os dois juntos. Eia! Josué e Caleb, os dois lá. Não é que Josué fosse uma pessoa fraca de fé, não. E olha que incrível. Deus dá uma sacudida em Josué e fala: Josué, levanta, expõe-te. Ou seja, você está muito bem, meu irmão. Mas agora tem algo a mais aí. Prepara a tua espada, prepara a tua arma, prepara a tua armadura. Porque você vai passar esse Jordão com todo o povo. Dispõe-te é um preparo de espírito, dispor-se, é um preparo, é uma disposição de alma. Esse dispor-se é algo também do corpo. Ali havia um esforço, havia uma abnegação da alma, havia um envolvimento de fé. E tudo isso julgava Josué para a obediência. Porque Josué estava de novo no mesmo ponto que ele estava 40 anos atrás. Só que agora ele era o líder, não era mais Moisés. Ele tinha atrás dele, agora a gente não sabe mais quanto, mas aproximadamente 2 milhões de pessoas. Diz a Bíblia que saíram do Egito 600 mil homens. A Bíblia não estava contando nem mulheres nem crianças. Além da Bíblia falar que saiu com o povo de Deus, saiu um populacho, que era uma mistureba de outras nações, que saíram junto. Dá essa continha aí por baixo, 2 milhões de pessoas caminhando no deserto. Agora Deus fala: Josué, é tu quem vai ser o líder para fazer o povo passar esse Jordão. Presta atenção numa coisa, meu irmão. O deserto era a promessa de Deus para o povo de Israel? Não, Diogo, muito bem, não era. Onde é que era a promessa? Qual era o ponto final, qual era a linha de chegada para aquele povo? Canaã. O povo caminhou, peregrinou 40 anos numa terra que não era deles. Não era para eles. Mas olha, cada passo que eles davam na direção de Canaã, mais longe eles ficavam do tempo da escravidão, amém? Mais próximo eles ficavam do tempo da promessa. Cada passo que você dá, cada dia que você dá na sua perseverança, enfrentando tudo que vem contra a tua vida, enfrentando toda a aridez desse deserto de vida, cada passo, cada dia que você suporta, que você enfrenta, mais próximo você está do dia da promessa. Mais longe você está do dia da escravidão no Egito. 40 anos naquele deserto. Josué estava ali agora de novo. Do outro lado do Jordão, o que é que tinha? Tinha Canaã, tinha a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Mas tinha o quê? Também tinha gigante, também tinha Jericó. Tinha um povo que sabia guerrear. E do outro lado do Jordão com Josué, tinha um povo que 40 anos atrás era escravo. E que naqueles 40 anos que eles passaram caminhando, bom, não deu para preparar um exército bélico, não. É tudo na fé. Josué estava lá, dispõe-te. Isso exige obediência. A disposição de Josué
Na cabeça de Josué, tá bom, vou levantar aqui, vou na frente do povo, e eu que vou passar esse Jordão, e vou lá enfrentar o gigante. Tá bom. Josué aceitou esse desafio, ele foi obediente. A disposição de Josué conduzia ele a passar um rio, passar um Jordão, que era o que separava o povo do tempo do deserto, do tempo da peregrinação, para entrarem numa terra em que seria então a terra deles. Era chegada a hora de se desfazer das tendas para habitar em cidades. Era a hora de deixar para trás, então, o tabernáculo feito com uma tenda, para, então, depois, na história, construir um templo, que seria, então, a casa de Deus no meio do povo. E Josué estava lá naquele meio, Josué tinha que obedecer. Era aquele Jordão que separava. Muito bem. E então, no capítulo 3, no verso 1, diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passassem. Olha que curioso, olha só, a Bíblia tem umas questões muito interessantes. Para quem gosta de número, diz a Bíblia que quando o povo foi para espiar a terra, ficaram ali 40 dias. 40 dias. Quando o povo levanta acampamento de um lado do Jordão e olhava do outro lado a terra prometida, quanto tempo eles ficaram ali? 40 dias. Bom, vamos lá, biblicamente. Lembra aí de quantas vezes você vê o número 40 na Bíblia? 40 anos Moisés ficou no Egito, 40 anos Moisés ficou lá, sendo pastor lá do rebanho, lá do sogro, 40 anos ele caminhou pelo deserto. 40, 40, 40. Um período, uma geração. 40 dias Jesus jejuou no deserto, 40 dias depois da ressurreição, ele ficou 40 dias para depois ir então para ascender aos céus. 40 dias Elias caminhou, né, com o pão e a água que Deus deu para ele. 40 significa um período, uma geração. E aí agora José está lá de novo naquele mesmo local. E levanta o acampamento ali. Só que agora eles ficaram quantos dias? 3. Não foram mais 40 dias. 3 dias. 3 dias te lembra o quê, meu irmão? Isso. 3, ressurreição. 3 dias é um número também muito significativo na Bíblia, porque fala da Trindade, fala de 3 dias que Jesus venceu a morte e ressuscitou o 3º dia. 3 dias eles botaram o acampamento ali. Ao final do 3º dia, diz aqui, verso 2, sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar, e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho, pelo qual haveis de ir, visto que, por tal caminho, nunca passastes antes. Olha que coisa curiosa que eu percebi aqui, lendo o texto antes de pregar. Depois do 3º dia, quem é que levanta ali para dar a instrução, a estratégia, o caminho, sabe? Aquela coisa bem objetiva. Olha, o plano é esse, povo. Quando vocês virem aí, os levitas se levantarem, levantando a arca e caminhando, esse é o momento. Levanta todo mundo também. E vocês vão seguindo a arca numa distância de 2.000 côvados. Porque a arca vai mostrar para vocês um caminho. É um caminho diferente desses 40 anos que vocês tiveram no deserto. Agora Deus vai mostrar para a gente um caminho novo. E esse caminho leva a gente para a promessa. Segue a arca da aliança, segue a promessa, porque ela vai te fazer entrar no descanso que é a promessa de Deus. Amém? Tinha ali uma direção. Mas olha que curioso.
Os oficiais distribuíram essa instrução, não é? Mas na sequência vem Josué dizendo o quê? Não adianta ter estratégia se você não estiver em santidade. Não adianta fazer isso, se você não estiver separado. Amado irmão, santidade significa separação. Eu estou falando aqui, não li o texto, não, ao verso 5. Disse Josué ao povo, ou seja, eu li até o verso 4, quando os oficiais deram a estratégia, a instrução, como é que ia ser a passagem. Segue a arca. Ela vai conduzir a gente, beleza. Ela vai mostrar o caminho, tá bom. A palavra de Deus, meu amado irmão, te mostra o caminho? Hã? Sim ou não? Mostra, não mostra? Mostra. A palavra de Deus me mostra o caminho. A palavra de Deus te mostra o caminho. A palavra de Deus, e quando eu digo palavra de Deus, eu estou fazendo logicamente uma analogia. O que é que o povo tinha que seguir para ir no caminho certo para Canaã? O que eles tinham que seguir? A arca da aliança. E o que é que significava para aquele povo a arca da aliança? Presença de Deus. O que é que tinha dentro da arca da aliança? As tábuas da lei. Era ali que Deus se manifestava com um propiciatório em cima, com os 2 anjos lá, enfim. Era ali. Aquilo ali para o povo era a presença de Deus. Segue aquilo porque aquilo vai te levar. Legal. O povo foi seguindo. Mas aí, depois que os oficiais deram essa instrução, Josué vem com uma instrução muito mais profunda. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Josué sabia que a arca ia na frente, que a arca ia mostrar a direção, mas o povo precisava entender que eles eram o povo de Deus. A gente tem que entender que nós somos povo de Deus. E ser povo de Deus significa um povo separado. Significa que há diferença entre aquele que crê e aquele que não crê. E meu amado irmão, vamos jogar no lixo essa ideia de que essa diferença aqui, para mim, tudo vai dar certo, aleluia, glória a Deus, porque as portas vão se abrir na minha vida. Não! O que a Bíblia está falando de separação, de divisão, de diferença, é que a sua vida precisa ser diferente. Ainda que você viva na graça, e diga, não, pela graça sou salvo. Eu tenho erro, mas eu sou salvo. Santificai-vos. Pastor Luiz Antônio, você estava tanto tempo aí falando sobre graça, voltou rapidinho para o Antigo Testamento? Não. Porque lá em Hebreus capítulo 12, diz assim, sem santidade, ninguém verá a Deus. Graça é favor imerecido. Mas a graça não é uma carta de liberalidade para você fazer o que você quiser com a sua vida. Ou com a vida dos outros. Não é porque eu estou na graça que eu vou magoar e ferir a minha família. Não é porque eu estou na graça que eu vou querer viver os meus interesses e os outros que se explodam. Não é porque eu estou na graça que eu vou fazer isso, aquilo, ou me embriagar, ou fornicar, ou adulterar, ou sei lá mais o quê. Até tempo da graça. Não. Graça não é liberalidade para pecado. Muito pelo contrário. A graça é muito mais poderosa que a lei. Porque a graça ela não me coloca 613 preceitos. Mas o apóstolo Paulo diz claramente, olha, o amor de Deus me constrange para que eu não viva mais para mim mesmo, mas para que eu viva para aquele que por mim morreu e ao terceiro dia ressuscitou. A graça, ela não precisa de 613 preceitos escritos, nem de 10 leis escritas numa tábua. A graça, ela coloca no meu coração uma lei muito maior. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo.
Se você se ama, você não se esbofeteia, amém? Então você não vai esbofetear ninguém. Quem se ama não se trai. Você não vai trair outra pessoa. Ama a teu Deus acima de todas as coisas e ama teu próximo. Olha como a graça. Diz o apóstolo Paulo, todas as coisas me são lícitas, porque ele já entendia que a lei já não era mais sobre a vida dele. Ele estava sobre a graça. Mas ele fala assim, mas nem todas me convêm. Nem tudo faz parte da minha vida, nem tudo é permitido na minha vida. Embora eu esteja na graça, eu sou povo de Deus. E há diferença a quem é de Deus e a quem não é. Há diferença. O crente peca. 1 João, capítulo 1, lá no verso 12, fala assim, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e fazemos da palavra de Deus mentirosa. Mas o mesmo João, o mesmo autor, na mesma epístola, agora no capítulo 5, ele fala assim, filhinhos, vocês são nascidos de Deus, e Deus os livra do pecado. Quem é nascido de Deus, o maligno não lhe toca e não vive em pecado. O crente peca, mas o crente não pode viver em pecado. Amado irmão, diz o texto em Josué, santificai-vos. E de novo a gente grita e berra aqui. Santificai-vos, sim, João, isso. Amado irmão, lute contra o pecado. O apóstolo Paulo diz no mesmo texto, em Hebreus capítulo 12, fala assim, olha, no tocante ao pecado, vocês não têm persistido até o sangue. Vocês não têm lutado até o sangue. A mesma inclinação do homem ao pecado que Moisés encontrou, a gente encontra. Que Josué vivia, a gente também vive. Que qualquer homem na face dessa terra vive, Davi também, eu também. Mas não é porque eu estou na graça e não estou na lei que eu posso fazer qualquer coisa, não. Eu preciso de santidade. Eu preciso pedir a Deus que o Senhor me ajude. Eu preciso me fortalecer na fé para que eu quebre essas cadeias, para que eu me livre das minhas inclinações, para que eu vença essas inclinações, para que eu vença essas tentações. Queridos, a Bíblia fala que ninguém é tentado acima das suas forças. A Bíblia fala que Deus te dá escape. Que a Bíblia fala sobre provação é outra coisa. Provação é uma coisa, agora tentação é outra. Ninguém é tentado acima das suas forças. Josué disse àquele povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 5. Eu separei um texto de Hebreus. Muito importante. Hebreus capítulo 5. Perdão, na verdade é capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Hebreus, capítulo de número 4. Vou ler a partir do verso 1. E aí você vai entender melhor porque essa mensagem, trazendo aqui o Antigo Testamento para nós. Poxa, mas eu estou no Novo Testamento, eu estou no período da graça. Esse texto do Antigo Testamento, pastor, está meio fora do contexto. Não está não, meu irmão. Não está mesmo. Sabe por quê? Olha o verso capítulo 4, Hebreus capítulo 4, a partir do verso 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Primeiro ponto. O texto que nós estamos dando agora, Hebreus, é Antigo Testamento ou é Novo Testamento? Período da graça, amém? E o autor aos Hebreus está falando o seguinte, olha, temamos, tenha temor, fique alerta, temamos. Portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no
Descanso. Ah, pastor, já estou salvo. Meu amado irmão, deixa eu te dizer como é que eu entendo essa história de pastor, eu já estou salvo. Quando é que vai ser a salvação? Hã? Qual é o dia da salvação? E aí, Renan? Fala aí. Ninguém sabe o dia. Ninguém sabe o dia. Eu não sei o dia no meu calendário, eu não sei. O que eu sei é que um dia eu vou fechar os meus olhos. O meu corpo carnal vai findar ali. Esse é o dia do juízo na minha vida. O ladrão na cruz já passou pelo dia, por esse dia já? Diz Jesus assim para ele, olha, ainda hoje, 2000 anos atrás, aí Jesus falou assim para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sem entrar em muitas conjecturas sobre tronos e julgamentos e tal, o fato que eu quero trazer aqui é o seguinte, se você me perguntar, Antônio, você é salvo? Eu falo, sou. E como é que você tem essa convicção? Porque eu creio em Cristo. E por crer em Cristo, a Bíblia assim diz assim, 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 então eu creio que na minha salvação. Mas a salvação é do quê? A salvação refere-se ao dia da vingança de Deus, onde nós vamos nos apresentar diante de Deus nesse dia. E lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós estaremos salvos da ira de Deus sobre aqueles que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Pronto. Então, na verdade, essa minha salvação, ela é fé. Eu creio. Eu creio em Cristo, eu creio que eu estou salvo. Mas a salvação, ela se efetuará na minha vida no dia em que eu fechar meus olhos. No dia em que eu passar o Jordão. A nossa vida aqui hoje é uma grande peregrinação. A Bíblia fala que nós somos peregrinos em terra estranha. E se eu sou peregrino, é porque eu estou caminhando para uma promessa. Se eu sou peregrino aqui, é porque eu estou caminhando numa direção de uma promessa. E vai chegar o dia que eu vou, nessa simbologia que eu estou pregando, vou cruzar esse Jordão. Eu vou entrar na terra de descanso. E o que o Hebreus capítulo 4 fala é, temamos. Porque nós temos a promessa. Nós temos a promessa do descanso, como eles também tiveram. Mas da mesma maneira que muitos lá que saíram do Egito não entraram em Canaã, temamos para que suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Olha o verso 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Também a nós. Anunciaram boas novas ao povo que estava no Egito? Anunciaram. Eles também receberam boas novas. Que boas novas? Deus apareceu para mim. Chega de escravidão. Vamos para a terra que manda leite e mel. Eles receberam boas novas. Você também recebeu boa nova. E aí diz o texto, olha. Como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Ou seja, nem todo mundo que ouviu a palavra de boa nova lá. Nem para todos aquela palavra foi proveitosa. Alguns se perderam pelo caminho. Alguns morreram por aquele deserto e não entraram na promessa. Continua o texto, ó. Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Verso 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras,
como Deus das suas. E o verso 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. É um texto longo, né? Mas eu posso aqui só citar alguns textos aqui para ficar bem claro. E eu quero citar esse aqui, ó, o verso de número 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. O que a Bíblia está falando aqui é o seguinte, que se Josué tivesse dado descanso definitivo ao povo de Deus, a Bíblia nunca mais falaria sobre um outro descanso. Significa então que aquele descanso que o povo recebeu entrando na terra de Canaã, aquele descanso era um descanso nessa vida. Mas há ainda um descanso eterno, a vida eterna. E se alguns falharam ao entrar naquele descanso, o que a Bíblia está nos exortando é que fiquemos atentos, para que a gente não seja pego em incredulidade, desobediência, e a gente só fique vendo a promessa de longe. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Meu amado irmão, eu sou homem. Quando eu digo homem, eu estou falando na singularidade humanidade, homem. E eu, na mesma essência que a sua, seja você ou minha mulher, nós temos as nossas inclinações ao erro. E obviamente que a gente não fica aqui explanando as nossas dificuldades, as nossas tentações. A gente não fica aqui falando abertamente aonde se desviam os nossos olhos, aonde se desviam as nossas bocas, aonde se desviam os nossos ouvidos, aonde se desviam os nossos pensamentos. A gente não fica, nem precisa disso. Mas uma coisa eu quero lhes dizer, que é imperativo que você tenha consciência de quem você é em Cristo, de quem Cristo é em você, que você tenha consciência de quais são as suas fraquezas. Jesus disse o seguinte, olha, vigiai e orai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Há irmãos que creem em Cristo, que verdadeiramente creem em Cristo, mas têm compulsão por roubar. Tem pessoas que creem em Cristo, mas têm compulsão por mentir. Desenfreadamente mentem. Existem questões de ordem de caráter, que precisa ser transformada pela palavra, que você precisa reconhecer, que você precisa pedir ajuda. Existem questões que são patológicas na nossa alma. Eu, pelo menos, tenho um pensamento como pastor. Por vezes, eu já tive experiência de gabinete, de pessoas com desvio graves de sexualidade. E em regras gerais, as pessoas com alguns tipos de desvio são então taxadas de, não, esse aqui nunca se converteu, essa pessoa não é cristã. Na verdade, é um cristão genuíno que crê, que luta e que não quer aquilo, mas a sua mente é sempre levada a pensar de tal maneira ou a agir de tal maneira. Eu digo, meu irmão, procure ajuda. Converse com o seu pastor. Procure ajuda espiritual. Converse com o seu pastor. Procure ajuda emocional. Procure um terapeuta. Há desvios de ordens sexuais que são questões de trauma de infância. Há questões de caráter que a gente coloca como questão de caráter, mas que são questões da psique. O que eu estou falando não é colocar pano quente no erro de ninguém. Não é isso. Não quero esconder o erro de ninguém. Eu quero, na verdade, é que se você passa por uma situação em que você não consegue largar esse erro, se você tem um problema com vício, não consegue largar uma droga, procure ajuda. Eu, como pastor, eu não vou tacar pedra e falar, isso aqui não é cristão. Sai da igreja. Que isso, não. Isso aqui não tem jeito. Não quero mais aqui dentro. Não. Você tem um problema com vício com droga, vício com bebida, tabagismo.
procura ajuda. Você tem um desvio sexual, procure ajuda. Você tem um desvio de caráter que você reconhece, sabe, pastor, eu não consigo parar de mentir. Ou, pastor, eu sou cleptomaníaco, eu roubo. Eu não posso ver uma coisinha que quero pegar para mim. Procura ajuda. Eu não quero dizer que tudo é problema de lá que vai ser resolvido num problema do psiquiatra ou do psicólogo, não. Arrependimento é necessário, quebrantamento é necessário, mas eu também não quero também jogar tudo no saco de você não presta, você não serve, nunca aceitou a Cristo. Santificai-vos, é um ato, é o se dispor, é se separar, olha, esse é o meu problema, é confessar o erro, é buscar ajuda. O dia do Senhor ele vem, Ele vai fazer maravilhas. E você não pode ser pego no erro, porque você teve vergonha de falar, olha, pastor, eu tenho esse problema. Ou porque você não teve a instrução de procurar ajuda de quem poderia te ajudar. Espero que isso seja compreensível para todos. Para mim é o ato de estender mais a mão para levantar do que o ato de empurrar. Ainda que os atos, os nossos erros tenham as suas graves consequências, sim. Mas eu me pergunto até que ponto nós, na nossa altivez de santidade, eu sou certinho, tudo bom, então eu não posso conviver com o seu erro, eu não posso conviver com a sua maneira de ser, eu não posso conviver com o seu pecado. Até que ponto eu empurro as pessoas abismo abaixo? Eu acho que eu prefiro ouvir e tentar ajudar de alguma maneira, talvez encorajando essa pessoa a procurar um local certo para se tratar. Seja com um pastor, seja com um terapeuta, seja numa clínica de psiquiatria, eu não sei, enfim. Mas o fato é que eu estou indo além, queridos, de um pensamento mormente colocado nas igrejas. Ah, a pessoa que tem tal e tal conduta está endemoniada. Ah, a pessoa assim, nunca aceitou a Cristo. Eu aprendi num dos cursos que eu fiz com um pastor e psiquiatra que a gente deveria analisar tudo de 3 maneiras. Nós somos espírito, alma e corpo. O problema de tal pessoa pode ser demônio? Pode. Mas aquele problema pode ser emocional? Também pode. Aquele problema pode ser de ordem fisiológica, uma adulteração hormonal e a pessoa berra com todo mundo e tal, e pode. Podem ser os 3 juntos? Pode. Mas a gente precisa identificar. Você precisa saber qual é a sua dificuldade e aonde você vai procurar ajuda. Mas há diferença entre aquele que crê e que não crê. Amém? Queridos, vamos nos colocar de pé? Me permita orar. Em resumo, com isso tudo que eu acabei de falar aqui no final, eu queria só dizer o seguinte: não se acomode no seu erro. Não esconda a poeira da sua alma para debaixo do tapete, porque um dia essa poeirada vai voar. Não tente ficar mascarando aquilo que passa dentro de você. Procure ajuda. Procure ajuda em primeiro lugar na presença de Deus. Dobra seu joelho e clama. Pede socorro. Fala, pai, eu não aguento mais viver pensando isso. Pai, eu não aguento mais viver aqui no meio-fio. Eu não aguento mais ficar inclinado a esse pecado. Eu não aguento mais ficar olhando dessa maneira. Eu não aguento mais falar dessa maneira. Meu Deus, me liberta. Peça ajuda a Deus. O que você não pode é ficar vivendo uma vida dupla na igreja. Botando uma máscara. É preciso mexer nisso. É preciso colocar a mão nisso que está fedendo. É preciso ter coragem para encarar, para confessar. Diz a Bíblia. Para confessarmos os nossos pecados uns aos outros. E quando isso acontece, há cura. Há libertação. Há ajuda. Mas não fique sozinho. Porque certamente isso não vai acabar bem. Vamos orar. Pai amado. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, meu Deus, por essa palavra.
Porque, meu Deus, essa palavra é dirigida, Deus, para todos nós. Em primeiro lugar, ó Deus amado, a cada um de nós enquanto pecadores. Ainda que possamos pensar da seguinte maneira: o meu pecado é uma coisa tão simples. O pecado da irmã, não, o pecado da irmã é muito grande. Senhor, tudo então é ofensa na tua presença. Tudo é pecado, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, queremos então, em primeiro lugar, reconhecer que nós somos pecadores e que carecemos da tua glória, carecemos da tua graça. Pai amado, nós queremos confessar, em primeiro lugar, diante de ti, as nossas fraquezas. Queremos sim confessar, ó Pai amado, o pecado dos nossos olhos. Queremos confessar o pecado dos nossos lábios, Senhor. Pai amado, tantas e tantas vezes somos maldizentes, blasfemadores. Falamos mal do irmão, falamos mal do chefe, falamos mal do amigo, falamos mal de um pastor, falamos mal de todo mundo, vomitamos as nossas mazelas, colocando a culpa em todos, damos os nossos ouvidos a ouvir aquilo que é profano, permitimos que os nossos olhos olhem aquilo que é sensual, que é lascivo, que é impuro, que é imoral. Compartilhamos da violência, da ira, da raiva, da cólera. Dizemos: tem que morrer. Como pode a minha boca falar Deus te abençoe, e na outra falar mata? Como eu posso sair na rua para falar, olha, Jesus te ama, e falar aqui dentro, olha, some daqui porque você nunca se converteu, Jesus não é para você? Como é que eu posso abrir os meus braços para abraçar e ao mesmo tempo empurrar com a mão? Senhor amado, eu não quero olhar para o erro de ninguém, eu quero olhar só para a minha vida. E basta olhar para a minha vida para te pedir perdão, Senhor. Perdão pelas minhas falhas, perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões. Pai amado, quando eu olho agora para a vida de um irmão, eu tenho que entender se eu posso pedir perdão a Ti, Senhor. Por que ele também não pode pedir perdão a Ti? Se eu preciso da Tua graça, quem sou eu para dizer que ele não é merecedor da Tua graça? Se eu, conhecendo os meus pecados, então digo: Senhor, eu te peço perdão porque pequei, porque não posso aceitar que o meu irmão tem outras dificuldades ou até mesmo as mesmas. Somos pecadores e falhos e carecemos da Tua glória. Deus, eu quero, da mesma maneira que eu entendo que se nós nos humilharmos na Tua presença, Tu é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E como Tu nos ensinaste naquela oração, conhecida como oração do Pai Nosso, eu quero liberar perdão sobre as pessoas que me ofenderam, Pai. Quero liberar perdão sobre aqueles que me magoaram. Quero liberar perdão sobre aqueles que me traíram, que me ofenderam. Aqueles que se diziam amigos, mas que encravaram um punhal na minha alma. Deus amado, não é fácil. Ajuda esse irmão a liberar esse perdão. Ajuda essa irmã a liberar esse perdão. Ajuda a olhar com os Teus olhos, Senhor. Deus amado, tem misericórdia de nós. Somos peregrinos, Senhor, numa terra que não é nossa. E vai chegar o dia que nós vamos cruzar esse Jordão. Meu Deus, que naquele dia sejamos encontrados com fé. Que
Que naquele dia sejamos encontrados com a esperança em Cristo no nosso coração. Que naquele dia, Pai, possamos nos encontrar separados como homens e mulheres de Deus. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Meu Deus, nós sabemos que amanhã, esse amanhã Ele virá. Ele não tardará. O dia do nosso Deus, Ele virá. Porque Jesus já venceu a morte. Jesus já venceu o inferno. E vai chegar o dia, Senhor, que os meus olhos vão se fechar nessa terra. E eles vão se abrir na eternidade contigo. Santificai-vos. Pai amado, eu te peço, ajuda essa minha irmã a procurar ajuda para que ela vença essa cadeia de pecado. Pai amado, ajuda esse meu irmão a procurar ajuda para que ele vença essa inclinação ao pecado. Meu Deus, nos ajuda a sermos igreja, para termos a maturidade de ouvirmos e reconhecermos as falhas uns dos outros, não para condenar, para julgar, para acusar. Isso o diabo já faz muito bem. Como igreja, cumpre a nós nos exortarmos, admoestarmos, para que ninguém seja achado em falta. Quanto a nós, cumpre dar suporte uns aos outros, encorajarmos uns aos outros, para que todos nós possamos vencer e entrar no teu descanso, na tua promessa eterna. Pai amado, abençoa a tua igreja, abençoa esse corpo, abençoa teus filhos, hoje e sempre. E se você concorda, diga amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Amém.